Quando eu nasci um anjo, anjo não fui pai. Oh baby, quando sempre chega dona de mim, cheia de coisa. 4x4. Oferecimento Produto Seara. Linha Festa Seara. Dá gosto ser feliz. Dentro de instantes, mais uma edição do RBS Notícias. Golden Cross. Histórias com final feliz. RBS Notícias, oferecimento Banrisul, a sua felicidade faz nosso Natal feliz. Noite de pânico em Uruguaiana. Um depósito clandestino de fogos de artifício explode, destruindo prédios no centro da cidade. A polícia prendeu hoje 10 mil quilos de explosivos estocados irregularmente. Veja agora no RBS Notícias. Manifestações marcam o Dia Mundial de Luta contra a AIDS em Porto Alegre. O Dia Mundial de Luta contra a AIDS mobilizou artistas e voluntários em Porto Alegre. Muros foram pintados e camisinhas entregues em sinaleiras. Mas a grande homenagem foi para as crianças aidéticas internadas no Hospital de Clínicas. Até os médicos e enfermeiros do serviço de AIDS do hospital foram lembrados. Mas uma lei em favor dos aidéticos não é respeitada nos hospitais de Porto Alegre. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre tornou-se referência nacional no atendimento a pacientes com AIDS. Mas o número de casos cresceu tanto que a procura é sempre maior que o número de leitos disponíveis. Muitos pacientes ficam dias na emergência esperando vaga na internação. Segundo os médicos do Hospital de Clínicas, a situação chegou a este ponto porque a maioria dos hospitais ainda recusa os pacientes aidéticos, mesmo que a lei obrigue o atendimento. Esses pacientes, quando nos procuram aqui, muitas vezes já passaram por outras instituições e não tiveram o atendimento ou não houve a possibilidade de interná-los. Mais um exemplo, entre tantos, da existência de uma lei que, na prática, não é respeitada e não é cumprida. O problema principal da lei é que, ao determinar que existam à disposição leitos cativos, não coloca à disposição dos hospitais que fazem com que os leitos estejam à disposição, não coloca à disposição os recursos financeiros correspondentes a essa imobilização destes leitos. Moradores de um conjunto habitacional de Novo Hamburgo fazem um protesto para cobrar o calçamento de uma rua prometido pela prefeitura. No conjunto residencial Mundo Novo, em Novo Hamburgo, todas as ruas são asfaltadas, com exceção de uma, a Sapiranga, que ainda é de chão batido. Os carros e caminhões que passam por ela levantam uma grande quantidade de poeira, que se espalha pelo residencial. O pó toma conta de tudo. Aqui os moradores são obrigados a passar o dia inteiro com as persianas fechadas. Tudo isso para evitar que essa poeira que se acumula do lado de fora das janelas invada os apartamentos. Nós temos que estar com o paninho na mão, sempre limpando. E o problema maior é o problema alérgico e respiratório que as crianças estão tendo. Cansados de esperar pelo calçamento, hoje um grupo de moradores fez uma manifestação na rua Sapiranga para chamar a atenção da prefeitura. A gente paga imposto de calçamento e não tem calçamento. Eles vieram aqui no primeiro semestre, no início do ano, mediram, disseram que até o final do primeiro semestre ia ter o asfalto e não tem nada, e a gente fica comendo poeira. A prefeitura diz que o asfaltamento da rua Sapiranga deve ficar pronto em 4 meses. Veja a seguir: explosão num depósito clandestino de fogos mata 2 pessoas e destrói prédios em Uruguaiana. Explosão, pânico e morte. Incidente entre policiais civis e militares durante a madrugada em Porto Alegre. Policiais civis resgataram um colega que estava sendo levado preso pela Brigada Militar. A confusão começou quando este carro bateu num poste na Avenida Cavalhada, zona sul da cidade. Moradores disseram que 2 homens estavam retirando objetos do carro acidentado e chamaram a brigada. Os 2 homens não quiseram se identificar aos PMs. Um fugiu e o outro foi preso. Logo apareceram 2 carros da Polícia Civil e retiraram o policial que estava algemado dentro da viatura da brigada.
6 testemunhas foram ouvidas esta tarde pelo delegado Kleber Ferreira. Segundo o delegado, as testemunhas disseram que os policiais civis se identificaram. Os objetos foram retirados para serem entregues ao dono do carro. A Polícia Civil abriu uma sindicância e o Ministério Público vai investigar o caso a pedido da Brigada Militar. A primeira senadora eleita pelo Rio Grande do Sul vai a Brasília pela primeira vez depois das eleições. Emília Fernandes teve vários encontros políticos, um deles com o presidente do PTB, senador José Eduardo Andrade Vieira. A senadora eleita visitou o Congresso Nacional, onde vai trabalhar. Ela deve ocupar o gabinete e o apartamento funcional do senador José Paulo Bisol. Emília Fernandes disse que vai lutar pelas questões sociais, especialmente a educação. Nós vamos nos debater pela Lei de Diretrizes e Bases, que seja aprovada, e também a questão das escolas técnicas, que nós entendemos que é uma saída urgente para o Brasil, e vamos nos dedicar num trabalho coletivo, junto com todas aquelas pessoas, principalmente os representantes do Rio Grande do Sul, em busca de soluções para os problemas que vive hoje o nosso Estado e inclusive de discriminação em relação ao restante do país. Confira a previsão do tempo. O céu claro sobre o estado indica que amanhã novamente vai ter muito sol. O aumento da umidade traz chance de chuva para o noroeste. A temperatura vai estar muito alta. Na maior parte do estado vai fazer um calor de 36 graus. Em Porto Alegre, 35 graus. Noite de terror e desespero em Uruguaiana. 2 pessoas morreram e 7 ficaram feridas na explosão de um depósito clandestino de fogos de artifício no centro da cidade. A explosão aconteceu às 9h30 da noite. Rapidamente o fogo se alastrou, atingindo 4 prédios. Bombeiros de Uruguaiana e de cidades vizinhas da Argentina e do Uruguai chegavam a todo o momento. Os vizinhos ajudaram segurando mangueiras, retirando objetos das lojas e até jogando água de prédios ao lado. As pessoas estavam desesperadas. A gente não sabe se ele está aí ou não está. No chão, perto do depósito, bombinhas continuavam explodindo. 3 horas depois da explosão, um homem é salvo. O poeta Ubirajara Constante foi retirado sem nenhum ferimento dos escombros da casa dele. Tem mais gente? Emocionado, beijou um quadro com a imagem de Cristo. Perto dele foram encontradas partes do corpo de uma mulher. Um apartamento de um prédio vizinho, sangue, vidros e móveis quebrados. Hoje de manhã, a imagem lembrava uma guerra. Esta mulher também teve o apartamento destruído pela explosão. Isso, só não perdi a minha vida. Eu agradeço a Deus. O vice-prefeito de Uruguaiana, Fernando Tarragó, disse que o depósito que explodiu estava registrado na prefeitura como imóvel residencial. Milhares de quilos de explosivos foram apreendidos hoje em outro depósito clandestino da cidade. Esta tarde, o local onde aconteceu a explosão estava isolado. Os policiais civis e da Brigada Militar foram conferir as denúncias e descobriram 10 mil quilos de fogos de artifício e bombinhas armazenados inadequadamente. O dono do depósito vai responder processo na justiça. Veja a seguir o Jornal Nacional. Boa noite. RBS Notícias, oferecimento Banrisul. A sua felicidade faz nosso Natal feliz. Marina Total. Globo Polidor. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Jornal Nacional. Oferecimento Sadia.